Olá pessoal, tudo sucesso? Aqui é o Vitor para mais um vídeo e hoje vamos aprender a usar KiwiMD com Python 3.9, Kiwi 2.0 e a IDE VS Code. Bom, primeiramente vamos atualizar a versão do Python, que já mudou com algumas alterações desde o vídeo que criei instalando o Kiwi, Python 3.8.3 e o VS Code, como este vídeo que está aqui. E eu vou deixar ele para aparecer em algum lugar aqui no card, tá? E também na descrição. Para atualizarmos para a nova versão do Python, vamos acessar o site do python.org, ok? E todos os links que eu acessar aqui eu vou deixar também na descrição. E aqui no site do Python 3.org, vamos na guia Downloads e vamos selecionar o nosso sistema operacional. Aqui no meu caso estou utilizando o Windows 10 Pro. Selecionando aqui, vamos acessar em Latest Python 3 Release, Python 3.9, que é a versão mais atualizada do Python. Vamos deslizar para a página lá embaixo. Lá embaixo aqui temos os dois tipos de arquitetura do nosso sistema operacional. Então, precisamos saber qual é a nossa arquitetura do sistema operacional, independente do tipo de sistema que você está utilizando. Aqui no caso o Windows 10. Para saber disso, eu pressionei a tecla do Windows mais R e acessei aqui, vou colocar aqui no executar o comando Ctrl System, clicar em OK. Isso ele já me traz aqui na tela algumas informações do meu processador, da minha memória RAM, também um tipo de sistema. Aqui é onde a gente obtém essa informação da arquitetura do nosso computador, que no meu caso é 64 bits, ok? Guarda essa informação. Vamos baixar, aqui no meu caso, o Windows x86 64 Executable Style. Se no seu sistema estiver 32, você baixa este arquivo aqui, Windows x86 Executable Style. Vamos baixar, cliquei em cima do link, ele já vai fazer o download aqui para mim. Efetuado o download, eu clico em cima do executável. E aqui nessa etapa é muito importante tomarmos cuidado de sempre ticar essa opção Add Python 3.9 to Path, porque assim a gente consegue acessar o Python 3.9 através do terminal, né, para fazer os determinados comandos que nós precisamos. Vamos clicar em Install Now. Se você já tiver alguma outra versão do Python, ele pode aparecer Update, ok? Mas eu desinstalei o Python aqui para a gente fazer uma instalação do zero, uma instalação limpa. Então vamos clicar em Install Now e aguardar a instalação. Clicar em Sim, né, e aguardamos a instalação. Perfeito, instalação concluída, com sucesso. Vamos clicar aqui em Close. Já temos o Python instalado. Agora, para se certificarmos que ele está instalado corretamente, eu pressionei novamente a tecla do Windows mais R. Vou digitar CMD. Vamos acessar o terminal aqui do Windows. Nessa etapa é muito importante a gente entender que muitas pessoas tiveram um erro no meu vídeo anterior, porque eles colocavam o comando py e não acessavam o interpretador do Python. Aqui a gente já pode ver que o Python 3.9 já está corretamente instalado, já temos aqui o interpretador. Se caso com este comando py você não conseguir acessar o interpretador do Python, tenta com Python completo. Assim, aqui na minha máquina, ele também acessa o interpretador do Python. Pode ser que, se você tiver mais de uma versão do Python instalado, talvez o Python 2.7 ou outro tipo de Python 3.6.7, ele não encontre através desse comando py a versão que você instalou atualmente. Ele pode encontrar a versão antiga ou então causar alguma confusão, ou você não tem instalado mesmo. Em algumas máquinas isso ocorreu. Então você testa com esse comando. Se com o Python não funcionar, você adiciona um 3 na frente. Aqui não vai abrir, tá? Eu apertei Enter, ele vai pedir para instalar o Python de outra maneira. Mas só os dois comandos py ou Python para mim já serve. Para você pode um dos três comandos servir para você acessar o interpretador do Python. Então, vou acessar aqui o Python, né? E vamos, como de costume, iniciar esse novo interpretador do Python, o Hello World, funcionando com sucesso. 3.9 é a nossa versão que temos aqui agora. Ok? Agora, a nossa próxima etapa é instalar o Kiwi. Para instalar o Kiwi, eu estou aqui no site do Kiwi, né? Aqui na página inicial do Kiwi. Vamos passo a passo, vou clicar em Download. Na guia Download, temos as versões do nosso sistema operacional, como estou utilizando o Windows. Vou clicar aqui em Installation ou no Windows. Vou deslizar a página até
esse comando aqui. Eu vou fazer o upgrade do pip, do will, setup tools e virtual env. São algumas coisas que vamos precisar para instalar o Kivy corretamente. Agora, eu criei uma pasta aqui na minha área de trabalho chamada aula. Eu vou abrir ele com o code. Apertei o botão direito do mouse, em opções, vem com code. Abrir com code, pode estar em inglês aí no seu caso. Eu já tenho o meu terminal aqui aberto, ok? Vamos verificar se está corretamente identificando. Está identificando, perfeito o meu interpretador. Eu posso escrever exit, né, ou Ctrl Z e Enter, ele sai aqui do interpretador. Eu tenho alguns scripts e tenho esse script. Vamos atualizar esses pacotes. Eu copiei. E aqui eu colo. Vamos aguardar a atualização desses pacotes. Perfeito, atualizado. Agora vamos deslizar um pouco mais para baixo aqui na etapa 2. Eu vou pular essas outras etapas, que é para colocar num env, e para fins didáticos não vamos utilizar isso. Vamos pular para a próxima etapa. Aqui na etapa 2 vamos baixar todas essas bibliotecas, todos esses módulos, porém eu não vou baixar daqui, eu só estou mostrando da onde estou baixando isso, porque como houve a atualização do Kivy 3.9, houve também algumas mudanças nesse script, nessa parte do script. O que mudou basicamente? O SDL2 ele não está mais utilizando esta versão, está utilizando a versão superior, que é o 0.3.1, se eu não me engano, ou 0.3.0, alguma coisa assim. O Glue também, o GStreamer também, o Angle também, tá? Então eu fiz a atualização aqui, eu mudei aqui o 0.3 estrelinha, né, para ele pegar qualquer versão de atualização menor. Então eu vou copiar aqui o primeiro comando. Eu vou deixar todos esses comandos na descrição do vídeo. Enquanto isso ele vai fazendo o download, vamos aguardar. Perfeito, fez o download aqui do primeiro comando. Vamos fazer também o download e instalação, né, dos GStreamer. Este aqui é um pouco mais demorado, então vamos ficar aguardando até a finalização dele. Bom, o GStreamer já está instalado. Vamos instalar o Angle. Perfeito, o Angle também está instalado. E agora precisamos baixar o Kivy. Para baixar o Kivy, vamos acessar o kivy.org/downloads/simple/kivy, porque na guia inicial, aqui no caso, nesse passo a passo do próprio Kivy, ele mostra que o comando para baixar o Kivy 1.11.1, mas ele já é desatualizado. Vamos utilizar a versão mais atualizada, que é o 2.0, com a versão mais atualizada do Python. Então aqui neste link, que eu também vou deixar na descrição, temos várias e várias opções para baixar para Linux, para macOS. No meu caso é o Windows, né? Aqui então eu vou encontrar o pacote Windows. E lembra da arquitetura do seu computador? Aqui no meu caso é 64 bits, tenho aqui a arquitetura de 64 bits. O meu interpretador do Python é 3.9. Então aqui está a versão que eu devo baixar. Eu vou clicar e vou fazer o download. Enquanto faz o download, aqui se o seu sistema operacional é 32 bits, você clica neste daqui. Se você quer usar outra versão do interpretador do Python, você pode baixar através daqui, ok? Eu tenho aqui o meu Python, né, o meu módulo Python no modo will, WHL é o modo will. Eu vou pegar esse arquivo e vou arrastar para minha pasta aula, para me acessar através aqui do meu VS Code. Já que eu tenho ele acessado aqui, eu posso fazer a instalação desta forma: python-m pip install, o nome do meu comando, ok? Na verdade eu vou pegar só esse aqui para mostrar uma coisa para você. Caso você queira instalar o que já está aqui, eu só coloco Kivy e aperto o Tab. Eu já encontrei o que está baixado aqui para mim. Aperto o Enter e aguardo a instalação do Kivy. Perfeito, o Kivy já está instalado com sucesso. E para testarmos, para ver se ele está funcionando perfeitamente, vamos usar esse script que eu já criei anteriormente, né, para facilitar aqui a nossa vida. E basicamente, como no vídeo anterior, eu estou aqui importando a classe app de Kivy, a classe button do pacote wix button. Vamos herdar o app aqui na classe main app
E no método, né, construtor, build, vou retornar como um objeto, o button, com o parâmetro hello world dentro do text, né? E vamos aqui rodar a aplicação. Essa é a explicação desse script. Então, para rodar é o M1. Escrever aqui py M1, aperto Enter, vamos aguardar. Perfeito, executado com sucesso, e já temos aqui o nosso Python 3.9 com o Kivy 2.0 funcionando com sucesso. Ou seja, perfeitamente simples e não tem muitas mudanças do vídeo anterior de como instalar. Bom, agora eu vou fechar esse aqui, porque vamos para a próxima etapa. A nossa próxima etapa é instalar o KivyMD. E esse foi um pedido do Vim Traled Studios, pedindo para mostrar como instalar o KivyMD com o Python 3.8. Já estou unindo o útil e agradável e mostrando como instalar com o Python 3.9. Ok? E o seu desejo, Vim Traled, está sendo realizado com sucesso. Vamos então aqui no GitHub do KivyMD. E o que seria o KivyMD? O KivyMD basicamente é a coleção de pacotes de widgets do Kivy, mas com o design do Material Design do Google. E é bem simples a utilização dele, é bem parecido com a utilização do Kivy normal, né? Ele é uma customização em cima dos widgets do Kivy para dar uma roupagem, uma carinha bem parecida do Material Design do Google, ok? Então estou aqui no GitHub dele e vamos baixar esse pacote do KivyMD para a gente utilizar de forma local. Aqui no GitHub, né, /KivyMD, eu clico aqui em Code, Download Zip. Finalizando o download, eu clico para abrir. Eu tenho esse pacote, eu seguro e arrasto esse pacote aqui para a minha área de trabalho. Tenho esse pacote, deixa eu fechar esse WinRAR aqui. Vou abrir esta pasta e aqui dentro é este pacote que me interessa, KivyMD. Vou pegar esse pacote, essa pasta e arrastar para minha pasta aula. Vou fechar esse aqui e vou descartar, porque eu não vou instalar. Já tenho ele disposto aqui com todos os pacotes, inclusive o ix, tudo mais, todos os widgets que a gente vai utilizar no KivyMD. Como que eu utilizo ele de forma local? Aqui na minha pasta, eu tenho esse outro script que é o m2.py, e aqui basicamente eu estou importando a classe mdapp do pacote KivyMD. Estou importando também a mdIconButton do pacote KivyMD.ux.button. Você pode ver que é bem semelhante, a única diferença é que tem um MD e a estilização do nome aqui da nova classe, né, do nosso app, do nosso widget. Eu estou importando da mesma forma que era o script anterior, o mdapp. Aqui no método build, estou retornando mdIconButton, passando o sizeInt como parâmetro 1,1, né, para ele estender tanto na horizontal quanto na vertical de forma automática. Também estou passando um ícone, né, linguagem -Python, user font size, um theme text color, text color, ok? Tudo para customizar a cor aqui do texto do botão. E aqui eu estou chamando o run para rodar a aplicação, para executar a aplicação. Vamos testar para ver se está tudo ok. Como que eu faço isso? Em pym2, que é o meu arquivo, e executo. Perfeito, já está funcionando com sucesso com o KivyMD. Mas aqui o botão, né, ele tem um Ripple Behavior, maravilha. Mas desta maneira que a gente está utilizando o KivyMD de forma local, é ruim esta forma. A forma correta da gente utilizar isso para não ter problema com o custo de espaço da aplicação. Por exemplo, a gente vai ter que criar a aplicação A, vamos ter que ter o KivyMD na nossa pasta, e na aplicação B também vamos ter outro KivyMD. Para a gente evitar isso, não ter o KivyMD de forma local, a gente precisa colocar ele de forma global. E como que a gente faz isso? Então, eu vou abrir aqui minha pasta aula novamente, vou excluir o KivyMD, já não precisamos mais dele. E aqui no site do PyPy tem disponível, né, disponibilizado para nós, o pip install do KivyMD, a gente baixar, e é a mesma versão que está no GitHub. Então eu vou copiar esse comando aqui no meu VS Code, no meu terminal, eu colo esse comando e faço o download do KivyMD
de forma global. Perfeito, já instalou aqui para mim o KiwiMD, mesma versão, e o Pylon 8.0 também. Vamos rodar para ver se ele está funcionando corretamente. Então, agora, aqui eu estou fazendo o import do KiwiMD, não é mais de forma local. O Python não vai olhar mais para minha pasta local, porque quando ele olhar não vai encontrar nada, ele vai procurar aqui nesse endereço. Users, AppData local, Programs, Python, Python 3.9, lib, Site Packages. É lá que o nosso KiwiMD está instalado com sucesso. Então, vou executar aqui o nosso comando. Perfeito, funcionou com sucesso. Agora que temos aqui o nosso KiwiMD instalado de forma global em nossa aplicação, em nosso Python, e podemos já acessar em qualquer lugar o KiwiMD, vocês podem ver que está funcionando perfeitamente, de forma mais fluida, né? E então eu vou fechar, porque eu quero mostrar para vocês onde buscar informações sobre o KiwiMD. Além do GitHub, que temos o Kitchen Sinking, que é uma aplicação que foi criado pelo próprio core developer do KiwiMD, como exemplo, onde temos exemplos de todos os widgets que podemos utilizar, temos o site da documentação do KiwiMD, Welcome to KiwiMD's Documentation. Aqui temos informações de várias coisas sobre o KiwiMD, ok? Sobre temas, sobre os componentes, né? Por exemplo, temos o componente button que estávamos utilizando, temos informações sobre tudo, como utilizar, é bem bacana isso aqui. Enfim, essa foi a aula de hoje, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui, peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal. Também ative o sininho para ficar ligadinho nas próximas novidades que virão por aqui. Muito obrigado e até a próxima.